Amados irmãos que nos acompanham nos estudos da Palavra de Deus, nos estudos que falam aos nossos corações, que nos dão instrução para os nossos caminhos. Queremos meditar hoje nos Salmos de número 121, os Salmos que já meditamos outras vezes, fizemos abordagens aos olhos daqueles que olhavam para Jerusalém como que em um estado de sítio, um estado de guerra, mas hoje queremos estudar esses salmos olhando sob a ótica daquele que era o peregrino que estava caminhando para Jerusalém, porque este é um dos salmos de romagem, um dos salmos em que o povo recitava, cantava enquanto caminhavam até Jerusalém. Ele nos fala então de uma experiência que esse peregrino vivia naquela estrada acidentada, uma estrada íngreme para chegar até Jerusalém, porque Jerusalém ficava sob um monte e ele tinha que atravessar então um vale. Os primeiros versículos, versículo 1 e 2, nos diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele peregrino, quando olhava então para os montes, ele podia ver a natureza, podia ver a criação, podia ter a experiência de contemplar aquilo que Deus fez. Então ele podia dizer: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, porque ele olhava para o alto do monte e via então Jerusalém edificada naquele lugar. Ele sabia que ali era a habitação de Deus naquele templo, durante o tempo em que Deus se permitiu habitar ali. Porque depois da vinda de Cristo, ele diz que já não mais seria ali a habitação de Deus, mas seria nos nossos corações. E ele podia ter essa experiência então de poder olhar para o Deus poderoso, o Deus da criação, e ele podia dizer então que o Senhor Deus é quem podia guardá-lo, o Senhor Deus é quem iria protegê-lo naquela jornada. Uma jornada em que ele corria o risco de cair, corria o risco de se machucar, de torcer o seu pé. Ele corria o risco de ter uma insolação devido ao sol quente, numa região árida, um deserto, mas que ao mesmo tempo também era muito frio durante as noites, e que ele podia então adquirir ali uma doença em razão daquela grande variação de temperatura. Mas ele dizia então: o Senhor é quem me guardará, o meu socorro vem do Senhor. E é por isso que ele podia dizer que ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. E isso nos faz pensar também na nossa caminhada do dia a dia. Se o salmista estava pensando na sua caminhada daquele período em que ele haveria de passar por aquela estrada até chegar a Jerusalém, nós também podemos pensar na nossa caminhada diária, no nosso dia a dia. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor não se descuida, Ele não dorme, e por isso Ele pode trazer as bênçãos sobre nós durante todos os dias. O verbo guardar é utilizado aqui nesses salmos por 6 vezes. A primeira vez que ele aparece na palavra de Deus é lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus diz que Adão deveria guardar o jardim. Adão deveria guardar a terra. Adão deveria então cuidar e zelar por ela. E é essa mesma palavra que Deus emprega aqui. É Ele então que guarda os nossos caminhos, é Ele que guarda a nossa vida, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos protege. A mesma missão que Ele deu para Adão é a missão que Ele próprio se dá para fazer para conosco. A diferença é que Adão falhou porque era humano, nós somos homens, mas Deus não falha, e por isso Deus pode nos guardar. E Ele nos diz que os olhos do Senhor
estão atentos e repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor. E também ele nos diz em Salmos 32, que diz que instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as suas vistas te darei conselhos. O Senhor Deus, Ele quer nos guardar, nos conduzir nestes tempos difíceis. Ele quer nos proteger dos perigos deste mundo, mas Ele se alegra quando nós nos entregamos, quando nós buscamos o seu auxílio, a sua proteção. E é por isso que Ele diz nestes salmos: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra do lado direito. O Senhor do nosso lado, Ele pode nos projetar uma sombra. E essa sombra, assim como era preciosa para aquele caminhante, aquele que estava andando nos caminhos até Jerusalém, era preciosa uma sombra para que ele pudesse se proteger do sol escaldante. Assim também é precioso para nós nos protegermos à sombra do nosso Pai. Muitas vezes queremos andar sozinhos, queremos andar como que pelo nosso próprio esforço, e fazemos isso neste mundo. Mas a vontade de Deus é estar ao nosso lado. Ele quer que nós possamos andar nos mesmos caminhos do Senhor, para que possamos então desfrutar da sombra do Onipotente. O Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege, Ele não está apenas sentado no seu trono, não está apenas no alto céus, mas Ele está de pé para que possa nos proteger. Por isso que a presença do Senhor ao nosso lado, nos protegendo, é que Ele nos permite aquilo que diz o versículo 6, o sol não prejudicará de dia, nem a lua de noite. Quando pensamos nesta frase em que ele faz referência no dia e à noite, muitas vezes podemos pensar apenas quanto ao período de um dia. Mas para o judeu que seguia um calendário lunar e seguia um calendário das estações pelo sol, ele podia dizer então e reconhecer que por dias, mas também por meses e por estações, seguindo então o ano, chegando ao ano, Deus nos protege. Permanentemente Ele nos guarda. E os versículos finais, 7 e 8, Ele nos diz: o Senhor te protegerá de todo o mal, Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus quer nos proteger de todo o mal. Ele quer nos dar firmeza para estar na sua presença. Paulo ele diz isso muito bem, dizendo que o Senhor nos prepara uma armadura para que nós possamos vestir e resistir no dia mau. Deus quer que nós possamos permanecer firmes nos dias em que passamos por tribulações. Seja as provações desta vida, seja também os ataques do maligno. Ele quer proteger a nossa vida. Ele quer nos dar forças para que possamos andar, quer seja durante o dia, quer seja durante a noite, e a todo o tempo Ele quer nos guardar. Quando Ele faz isso, Ele nos possibilita a experiência com Deus. Mas aquele que não confia em Deus não percebe a proteção de Deus. E por não perceber a proteção, não há um coração grato, não há um coração que se volta para Deus. Deus se alegra quando nós nos entregamos a Ele, conforme nós já fizemos menção, e nunca é pouco repetir isso para que possamos ter esta consciência plena de que o Senhor Deus, Ele quer nos conduzir. E Ele, quando nos protege, Ele nos protege a todo o tempo.
ele nos fala aqui que o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Para o judeu, isso aqui tinha um grande significado, porque o judeu seguia literalmente aquilo que Deus determina lá no livro de Deuteronômio, em que o homem deveria atar as palavras de Deus nos seus braços, na sua roupa, deveria nos umbrais da casa, e isto ele fazia de forma literal. Ele colocava uma pequena caixa onde ele pendurava nos umbrais um mezuzá, em que ali dentro daquela caixa havia porções da palavra de Deus. E todas as vezes que ele entrava ou saía, ele tocava naquela caixinha e ele se lembrava que a palavra do Senhor, que o Senhor Deus haveria de protegê-lo tanto na entrada como na saída. Que maravilha nós podermos pensar que o Senhor nosso Deus nos protege tanto dentro das nossas casas quando nós saímos dela. Ele nos protege tanto na nossa cidade como fora da nossa cidade, tanto no nosso país como fora do nosso país. Ele está sempre pronto e disposto a nos proteger. Mas nós não temos que fazer apenas como que de uma forma literal e como que de uma forma supersticiosa, colocar a palavra de Deus na porta das nossas casas, mas ela deve encontrar guarida nos nossos corações. Deus quer habitar nos nossos corações e não apenas mediante uma representação física em nossas casas. Ele não quer encontrar apenas a sua palavra, a Bíblia, o livro, o compêndio dos livros abertos nas nossas casas, mas ele quer encontrar a sua palavra nos nossos corações, aplicadas aos nossos corações. E ele quer fazer isso desde agora para sempre, ao longo de toda a nossa vida. Assim, quando nós olharmos para os montes, olhar para a natureza, que possamos nos lembrar que há um Deus poderoso e que este Deus é quem nos guarda, é este Deus que é o nosso socorro. É Ele que guardará a nossa entrada e a nossa saída das nossas casas, mas Ele que guardará as nossas vidas de todo o mal e a todo o tempo. Que Ele não dorme, que Ele permanece alerta para todo o sempre. Ele não deixará que os nossos pés vacilem, mas Ele nos endireitará o nosso caminhar na sua presença. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar a consciência da palavra de Deus nos nossos corações, aplicada aos nossos corações, aplicada às nossas vidas. Que a cada dia haja disposição de aprender mais e também de corrigir os nossos caminhos. Que haja disposição para alimentar a nossa fé, para que haja sempre esperança no cuidado de Deus, que haja sempre confiança e certeza de que Ele nos guarda. Que nunca haja dúvida nas nossas vidas, que nunca falte fé, mas que haja sempre esperança. E havendo esta esperança, que nós possamos então demonstrar perseverança nos caminhos e na palavra de Deus. E tendo esta perseverança, que haja então disposição de testemunhar sobre Deus para outras pessoas, anunciando aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, anunciando as nossas experiências, para que outras pessoas também possam então ter a mesma experiência que nós vivemos a partir da fé que nós declaramos, a partir do testemunho que nós damos. Que Deus possa abençoar e que Ele possa, então, a cada dia, nos dar a disposição de permanecer aprendendo mais e aplicando as suas palavras nos nossos caminhos. Amém.